Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, domingo, 9 de fevereiro de 2025, estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus diz a Simão Pedro: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. E é claro, amados irmãos, essa tarefa não vai ser fácil, né? Pedro, que era, apesar de ser um homem bastante, assim, digamos, decidido, até meio carrancudo às vezes, né? Ele é também uma pessoa medrosa. E, infelizmente, amados irmãos, ele vai ter que passar por diversas dificuldades, até como diz Jesus hoje, se tornar pescador de homens. Compreendamos, amados irmãos, o medo é o oposto da fé. E pior, o medo é um inimigo poderoso que tira a nossa autoconfiança e, principalmente, fragiliza a nossa fé, né? Fragiliza a fé que habita, amados irmãos, em nossos corações. E assim, Simão Pedro precisará se tornar um discípulo de muita coragem e fé, para conseguir ser, amados irmãos, um pescador de homens. Por isso, precisará superar os seus piores medos e também os seus defeitos. Vejam, Pedro, né, que você deve lembrar, quando Jesus anunciou a paixão, Pedro disse: Senhor, que isso nunca te aconteça. Ou seja, Jesus acaba tendo que dizer para Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensa como Deus, tu pensa como os homens. Então Pedro, em alguns momentos, ele quer agradar mais os homens do que a Deus. E, amados irmãos também, irmãs, Pedro também às vezes usa da violência. Você deve lembrar, quando Jesus foi preso, Pedro tirou a faca e cortou a orelha do Malco, servo do sacerdote. E, amados irmãos, esse medo também de Pedro faz com que ele minta. Você deve lembrar quando ele foi questionado se era discípulo de Jesus. Ele diz: nem conheço esse homem. E assim, amados irmãos e irmãs, o medo, repetir junto, o medo é o pior dos conselheiros. E, amados irmãos e irmãs, as pessoas dominadas pelo medo
se tornam as mais violentas. Veja Pedro que cortou a orelha do servo do sacerdote. Por isso, amados irmãos e irmãs, vamos precisar nos deixar guiar pelas palavras de Jesus, pois só Ele tem palavra de vida eterna. Lembrem quando Jesus perguntou a Pedro: e tu, e vocês também vão embora? E Pedro disse: Senhor, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. E assim, amados irmãos e irmãs, para podermos ter essa confiança, porque lembra, Pedro estava confiando em Jesus, estava conhecendo Jesus. E é claro, ele vai conhecer para confiar, confiar para amar. E porque só amo em quem confio e só confio em quem conheço. Então, é preciso, amados irmãos, que haja um conhecimento. E Pedro passou toda uma caminhada com Jesus para aprender a confiar em Jesus. Ou seja, se nós, amados irmãos, não conhecermos Jesus, nós vamos continuar a negá-lo em nossas palavras e em nossas ações. Por isso, vamos repetir, é preciso conhecer para confiar. É preciso confiar para amar, porque só amo em quem confio e só confio em quem conheço de verdade. Então, Pedro teve, amados irmãos, que passar por todo esse processo. Lembrem? Quando Pedro tem aquele último encontro com Jesus, lá no terceiro domingo da Páscoa, e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? A princípio, Pedro responde como ele respondia, assim, rapidamente: Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas aí Jesus pergunta 2 vezes, Jesus pergunta 3 vezes. Aí Pedro percebe que não dá mais para só se contentar com palavras. É preciso também ações. E aí Pedro diz: Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que eu te amo. E assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos. Só existe medo onde não existe amor. Por isso Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Porque se existe amor, não vai mais existir medo. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos superar todo medo. Como? Conhecendo Jesus, aprendendo a confiar nele e colocando nele toda a nossa esperança. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.